Olá, muito boa noite a você que está nos assistindo. Esse é o Roda Viva Cultural, uma ação do Fórum Popular de Política Cultural Carlos Roberto Mantovani, que convida a todas e todos os candidatos à Prefeitura de Sorocaba a vir conversar conosco através dessas lives sobre propostas para o setor artístico. Eu sou Túlio Crepaldi e vou fazer a mediação da live de hoje. Contamos aqui com a presença do candidato à Prefeitura da cidade de Sorocaba, professor Flaviano, do Partido Avante. Boa noite, muito obrigado pela presença, candidato. Boa noite, Túlio. Uma satisfação muito grande. Espero contribuir bastante nessa Roda Viva Cultural com o Fórum Carlos Roberto Mantovani. Realmente é uma honra que eu realmente consiga atender às expectativas de todos vocês aqui presentes, dos vários grupos e coletivos. Agradecemos muito a sua presença. E como debatedores temos Ana Antunes, que é atriz, contadora de histórias, produtora cultural e cofundadora da CIA Som em Prosa e graduanda em produção cultural pela Cruzeiro do Sul. Boa noite, Ana. Boa noite, gente. Boa noite a todas as pessoas. Estou ansiosa para esse bate-papo. E boa quinta para todo mundo. Valeu, muito obrigado. Também contamos aqui com a presença da Karina Bispo, que é estudante de pedagogia, militante do Levante Popular da Juventude, Consulta Popular e coordenadora da DCE Livre, o Fiscar. Boa noite, Karina. Boa noite, Túlio. Muito obrigada pelo convite. Estou muito ansiosa e muito animada para esse debate. Eba, valeu demais, viu? Valeu pela parceria. E também contamos com a presença do Marco Antônio Fera, que é ativista das questões étnicas raciais, produtor cultural, criador do canal Pretinho Mais Que Básico, pós-graduado em Fundamentos da Cultura e das Artes pela Unesp e licenciado em Teatro, Arte e Educação pela Uniso. Boa noite, Marco. Olá, boa noite a todas, a todos e a todes, que a gente tenha um debate rico e muito importante para essa cidade hoje. Beijo. Legal, muito obrigado pela presença, viu, Marco? Nesse primeiro bloco, cada debatedor poderá realizar uma pergunta ao candidato e o mesmo terá 5 minutos para a réplica. O mesmo debatedor tem direito a mais uma pergunta e o candidato terá 3 minutos para a tréplica. Eu vou ficar no cronômetro e vou avisar quando o tempo se esgotar. Assim que a minha imagem aparecer na tela, significa que você, candidato, terá 10 segundos para concluir a tua fala. Você que está nos assistindo, mande perguntas nos comentários para que no segundo bloco o candidato possa respondê-las. Bom, então vamos lá. Passando para a primeira debatedora, Karina, por favor, pode fazer suas considerações. Você tem 3 minutos para tecer a sua pergunta ao candidato. Fique à vontade. Primeiro, boa noite, eu sou a Karina. Queria começar dizendo que nesse período que a gente está vivendo, as eleições de 2020, elas são cruciais para a retomada de um processo democrático, para a retomada de um processo que paute pelos direitos humanos, paute para um processo mais humanizado, menos fascista, menos antidemocrático. Dito isso, quero dizer que eu li o plano de governo do candidato Flaviano, acho que no que diz respeito à cultura, ele fala o que todo mundo fala, que vai colocar em prática o plano que a gente construiu para a cultura municipal, que há 4 anos não existiu nenhuma concretização dele, não existiu nenhuma proposta dentro de tudo que a gente construiu coletivamente na cidade, de construções para a cultura, da sua efetivação, mas o que me chamou mais a atenção enquanto mulher, pedagoga, que estuda pedagogia e vou me tornar professora, são as parcerias público-privadas, a implementação de OS, né? E para mim, que sou uma estudante, vi o processo do Chile, que é esse processo das parcerias público-privadas, esse processo do início da privatização da educação. O que mais me chamou a atenção no plano de governo do candidato foi a falta dessa palavra, porque, em síntese, o que a gente vê é um processo de privatização da educação. E eu queria perguntar para o candidato Flaviano como ele enxerga isso. Como as parcerias, as PPs, as famosas PPs, elas não influenciam na privatização da educação, na privatização dos serviços públicos. Eu quero entender melhor isso, eu acho que é uma coisa que aparece bastante no plano de governo do candidato, as PPs, a OS, e quero compreender como isso se dá na prática, na concretude das coisas, sem se tornar de fato um processo de privatização. Porque o que a gente viu acontecer no Chile desde 2016, se não me falha a memória, foi essa ideia de o Chile em 2020 vai se tornar o país mais rico. Mas o que a gente viu de fato foi um processo de se
sucateamento dos serviços públicos. Então, para finalizar, a minha pergunta é: você está propondo para Sorocaba a privatização da educação ou não? Candidato, lembrando que agora você tem 5 minutos para sua resposta. Deu uma queda. Tá me ouvindo, candidato? Tá me ouvindo? Oi. Agora sim. Tá me ouvindo? Flaviano? Tá me escutando? Tá instável a conexão. Eu acho que não é minha aqui, não. Uai. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Deu uma conseguiu compreender a pergunta que a Karina propôs? Compreendi tudo. Eu só ia pedir me passar, se possível, o link do Facebook para eu compartilhar com a minha rede, por gentileza. Coloca no... Tá bom? Pode deixar que durante a sua resposta eu vou encaminhar essa questão. Então, eu vou aqui já... Karina, obrigado pela sua pergunta, ela é bastante profunda. Fico contente de você ter lido o nosso plano de governo. E você começa pela educação, tá legal? Então, isso é muito bacana. Mas o meu plano, se você observou, ele trabalha uma estrutura matricial e integral, tá? Eu não olho as áreas de uma maneira isolada. Em vários momentos no nosso plano, eu conduzo para que olhem outra área, porque essa é uma preocupação que a gente tem de fazer uma gestão matricial, uma gestão mais integrada. E a sua pergunta, então, eu acho que é importante esclarecer para todo mundo, para não pairar qualquer dúvida. Eu estou fazendo uma grande proposta, que é a criação de uma autarquia municipal da educação, como da mesma forma uma autarquia municipal da saúde. Tá? É um órgão da administração indireta, não é privado, tá? Ele, por ser da administração direta, ele tem maior flexibilidade de ação. Nós temos aí algumas experiências bastante exitosas no país. Por que eu falo isso? A autarquia ela vai dar, efetivamente, uma capacidade de autonomia e gestão do secretário. Hoje, o secretário da Educação, para fazer qualquer coisa, ele tem que se ajoelhar, vou usar desse termo, para o secretário da Administração, que é muito poderoso, para o secretário da Fazenda, que é muito poderoso, para o secretário de Negócios Jurídicos, que é muito poderoso, para o secretário de RH. Então, ele é travado na sua ação, e da mesma forma os outros secretários, como o da Cultura, ele é absolutamente travado na ação. Ele tem um orçamento que ele não executa, que ele não controla. Ele tem que fazer licitações que, na verdade, ele pede e ele vai assinar no final, assumindo responsabilidade sem ter participado do processo. As áreas principais da prefeitura precisam de profissionais de todas as áreas e ficam travados, porque eu chamo engenheiro e não conhece da educação. Ele faz um prédio de ponta cabeça. Ele faz um prédio da cultura, né, um próprio da cultura invertido, porque o cara não é da área, ele não é especializado na área. Então, o que acontece? Esse é um problema crônico na prefeitura e que a gente vem enfrentando e que não tem nada a ver com privatização. Tá bom, Karina? Ficando muito claro, porque a autarquia é um órgão da administração indireta e da qual, dentro de toda a nossa estrutura legal, é a melhor forma para a gente trabalhar e fazer uma gestão autônoma da educação. Aliás, na verdade, até esse modelo, eu entendo que ele pode se expandir para outras áreas, porque esse modelo permite um maior controle social, maior transparência e permite você criar, inclusive, outras estruturas com a sociedade para que você possa executar essas políticas públicas. Então, é muito interessante isso, né, que a gente está trazendo, uma inovação, está dando um tilt, mas dentro do pessoal da área da educação, que eu já fiz várias sabatinas com a Associação dos Professores, sindicatos dos professores, a gente está tendo assim, todo mundo está muito contente com essa proposta, porque a maior reivindicação é a autonomia de gestão efetiva, com o recurso que é da educação, que é um recurso muito importante, como deve ser o recurso da cultura. Então, não tem nada a ver. O que acontece com as organizações sociais, eu tenho sido muito claro, até no debate com relação aos servidores públicos, eu fui muito claro que eu sou contra a gestão compartilhada, detesto esse termo, e o que aconteceu, né, de um lado, falaram que criaram 11 creches, mas destruíram 11 escolas em tempo integral. Então, nós não criamos nada, não foi criado vaga aqui em Sorocaba. E, mais ainda, Karina,
Me fale um tempo aí para eu não estourar o tempo, por gentileza. Mais ainda com relação à essência da sua pergunta, né, eu coloco o quê? Nós temos entidades conveniadas, que são entidades filantrópicas da rede de assistência social, entidades que têm 50, 60, 70 anos de existência e que são parceiras, que elas também entram com responsabilidade. Nesse modelo do Crespo, ele fez o quê? Pressionou que essas entidades se transformassem em organizações sociais, que daí ele injetou muito dinheiro e houve, sim, uma forma de privatização. Então, eu sou muito contrário a isso, por isso que a gente vem fazendo uma estruturação de forma que, efetivamente, a gente conquiste essa autonomia por meio da lei, por meio de um projeto que nós queremos debater com a sociedade para fazer os ajustes. Essa é a minha característica básica, viu, Karina, com relação ao trabalho, em toda a minha história de vida, toda a minha trajetória de vida, da qual eu tenho bastante orgulho, né? A gente vai poder estar conversando. Então, Túlio, como é que está o tempo aí dos 5 minutos? Pode concluir sua fala. Tem mais 5 segundos para concluí-la. Se tiver terminado, eu posso encaminhar. Posso continuar. É isso, né? Karina, a gente não tem nenhum projeto de privatização e não confunda quando a gente fala de parcerias público-privadas com relação a obras públicas, que são outras questões, mas na educação a gente está no campo, né, no melhor sentido da expressão, do sagrado. Karina, agora você tem 3 minutos para fazer uma complementação da sua fala ou trazer uma nova questão. Muito bom. Primeiro, eu queria dizer que muito me espanta citar o Crespo aqui como se fosse algo desassociado da política do Avante, né? Que a gente muito bem sabe, eu não vou entrar muito nesse mérito, do grande escândalo municipal que a gente está vivendo hoje. O Avante, Manga, Sassá e outros e companhias, que acho que a gente está acontecendo acusações muito, muito preocupantes de influência de tráfico. Não me interessa esse mérito, né? Mas muito me espanta essa fala de desassociação do Crespo quando o projeto implementado é muito parecido, muito idêntico. A sua fala, ela é muito distoante do que está escrito no projeto, assim. Quero até indicar para quem está aqui hoje assistindo essa live o livro do Luiz Carlos de Freitas, que é o processo de privatização da educação, que ele coloca com todas as letras, assim, as parcerias públicos e privados é uma ferramenta para privatizar a educação, assim. Eu até anotei aqui que você fala de autarquia de gestão, que você é contra a gestão compartilhada, e isso é uma coisa que muito me deixa espantada, porque no programa isso não fica claro, isso não deixa nítido, não está claro. Vamos fomentar e vamos apoiar a educação pública. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, vou tentar usar esse restinho de tempo que eu tenho para fazer uma nova pergunta mais alinhada ao âmbito da cultura. Como eu disse, eu li o seu programa, acho que você está dizendo, no que diz respeito ao programa que foi criado a partir do Fórum Popular de Cultura, acho que o pessoal que está aqui na live tem muito mais propriedade para dizer mais sobre do que eu. Nesses últimos 4 anos que não foi implementado nada foi implementado desse plano. Eu quero ouvir do Flaviano como ele vai fazer isso. Quais são as suas propostas? Porque lá isso também não fica claro. É dito no programa que vai fazer coisas, vamos se esforçar para que seja implementado o plano de cultura para a cidade. Existe um orçamento para isso, e esse orçamento não está sendo usado. É uma coisa muito, muito grave, é um crime o que está acontecendo. Então, quero ouvir do Flaviano, depois de ter feito essa breve recapitulação da educação, mas como eu acho que isso é um tema muito caro para o Levante, que é a organização que eu represento, que é a cultura, quero questionar isso. Como que vai implementar isso? Se teve 4 anos, nada aconteceu. Quero saber do Flaviano quais são as suas ferramentas para fazer isso. Desculpa, gente, acho que estou passando. Karina, perdão. Posso responder? Candidato, antes de responder, você tem... Pode sim, mas só que você tem 3 minutos para responder, tá bom? Pode começar? Eu fico muito feliz com essa coisa da juventude, mas você confundiu tudo. Eu fui agredido pelo Crespo. Desconheço o Sassá, porque ele deu um golpe na gente. Desconheço o Manga, que ele deu um golpe em mim. E eu entrei na justiça. Então, o que você falou aí não tem base nenhuma, Karina. Te passaram informações erradas. E no meu plano aqui, eu falo com muito orgulho da autarquia. Você lê errado. Você precisa ler aqui
e verificar que o nosso plano não tem nada, mas nada de privatização, minha amiga. Tá bom? Você precisa estar lendo. Faltou ter, porque na teoria é o que você está dizendo. Você está dizendo que vai privatizar. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Rapidinho. Desculpas. Opa, rapidinho. Eu vou pedir só para a gente não comer o tempo um do outro, assim, não falar enquanto é o momento do outro, só para a gente manter uma... Tá bom? Então, calma aí, eu pausei seu tempo, candidato, e agora eu vou soltá-lo para você concluir o seu tempo, tá bom? Falta quanto? Que 10 segundos. Você passou agora você tem 2 minutos e 20 segundos, tá bom? Passou 40 segundos, tá bom? Então, eu escutei a Karina, tudo que ela colocou, e ela tem, né, agora tem o direito de réplica de contestar o que ela colocou, porque não tem base. É um direito que eu tenho, faz parte do debate, tá legal? Né? Então, minha jovem, eu adoro isso, mas eu fui agredido pelo Crespo. Eu bati, né, muito na política do Crespo. O cara não sabe nada. Eu estive numa escola pública estadual discutindo, né, com relação a todo aquele programa de invasões que nós tivemos nas escolas para buscar caminhos com o Conselho Municipal de Educação. Tivemos um reconhecimento do Conselho Municipal de Educação. Então, eu tenho uma história de vida, mas muito em defesa da educação, mas extremamente focado na defesa da educação, Karina. Então, o que você colocou aí, você leu de maneira errada, confundiu a parte da questão do desenvolvimento urbano com a área da educação, com a área da saúde, com a área da assistência social. Então, por favor, me coloque aqui, me fale qual o ponto. No eixo A, uma educação de 1, que a gente está colocando, até o ponto 20, onde que está escrito privatização da educação? Né? Você não colocou isso, você fez um belo discurso aí, uma linda retórica, tá craque aí, mas eu discordo de você democraticamente, como você discorda de mim democraticamente. Isso é muito rico, isso é a beleza da democracia. Beleza, candidato, a gente agradece a participação da Karina, e agora a gente vai para a segunda debatedora, que é Ana Antunes, que está substituindo a nossa debatedora, que seria a Selma, do CCTN. Ela teve questões pessoais e, infelizmente, não pôde estar conosco. Então, Ana está entrando, substituindo a Selma. Ana, pode tecer seus comentários, você tem até 3 minutos para fazê-lo. Tá bom. Boa noite, professor Flaviano. Boa noite. Eu vou voltar para a pergunta da Karina, que eu acho que não deu tempo do senhor responder, eu acho que ela é muito importante. Bom, tendo em vista que no seu plano de governo, na seção voltada para cultura, história e entretenimento, o senhor reconhece a importância e o desafio de implementar o Plano Municipal de Cultura, e ainda propõe, se necessário, sua atualização. Bom, então, eu gostaria de ouvir do senhor como sua gestão vai buscar implementar o Plano Municipal de Cultura e também, para o senhor, quais são as outras funções da cultura e da arte para além do entretenimento? Com toda certeza. Obrigado, Ana Antunes. Eu queria colocar de maneira muito clara que eu tenho bastante orgulho na minha construção histórica na Uniso, junto com o professor Simões, de batalhar, a gente conseguir lançar aqui em Sorocaba o curso de licenciatura em arte e educação, depois de tudo que veio depois disso daí, a partir de 2004. Então, a gente tem uma história com a cultura aqui em Sorocaba. Desde muito cedo, na Escola Getúlio Vargas, eu comecei como flauta doce, depois violino, Conservatório Dramático e Musical Carlos de Campos de Tatuí. Enquanto adolescente, participei muito do teatro. Eu tenho uma ligação muito forte com todas as expressões culturais. Sempre gosto de citar um conceito inicial do professor Aldo Vanucci sobre cultura, no livro dele. Cultura é tudo aquilo que não é da natureza, né? Então, no nosso plano, a gente vem de maneira muito concreta e comparei com todos os planos que estão colocados no TSE, nenhum consegue abranger, né, de maneira clara a questão da cultura. Falo com bastante humildade e orgulho quando a gente fala do Plano Municipal da Cultura, porque eu também ajudei nesse plano, da mesma forma como eu trabalhei muito no Plano Municipal da Educação, Plano Municipal da Primeira Infância e vários outros planos, enquanto economista, enquanto pesquisador, né, enquanto cientista na área.
principalmente trabalhando com dados socioeconômicos, a gente tem uma ligação com Sorocaba muito grande, tá? Hoje eu faço doutorado em Ciências Ambientais lá na Unesp. E nessa área cultural, ela é fundante da minha caminhada de vida. Então, a gente vem falando, claro, que atualizar e implementar o Plano Municipal de Cultura, porque eu entendo que sem um plano, que ele é uma lei, a gente não avança. Nós temos ali os grandes eixos do patrimônio cultural, da gestão da cultura, do fomento à produção cultural, do acesso e descentralização da cultura, a diversidade cultural, como você bem sabe, e a economia da cultura, né? Nós tivemos aí uma redução de verbas para a cultura absurda, de uma verba que já é absolutamente inexpressiva. Nós temos que ter uma visão dentro da prefeitura. As principais áreas, uma delas aqui, educação, ela tem que abrir muito mais espaço para todos os coletivos, para a participação, para a integração, na execução dos nossos projetos pedagógicos, para todas as pessoas relacionadas à produção cultural aqui em Sorocaba. Então, a gente vem também com uma experiência grande com o projeto Arte na Escola, né, Arte e Educação, que nasceu com o SESC, que nós trouxemos aqui em Sorocaba, e a gente está trabalhando também a arte na escola, teatro, música, a gente está trazendo todas essas possibilidades, e eu posso falar com bastante clareza, Ana, que eu executei muita coisa dentro da Secretaria da Educação, enquanto eu fui lá apagar incêndio. Eu tenho muito orgulho de ter efetivamente conseguido ter feito revisões de vários contratos, resolvido vários problemas, chamado somente professores concursados dentro da área da educação, feito o marco referencial da rede junto com os professores, aprovado o Plano Municipal de Educação. Nós tivemos um trabalho muito grande de conseguir trazer uma condição de todos os professores participarem, né, de mestrado e doutorado, ampliando muito a participação dos nossos profissionais nesses programas, em especial da UFSCar, em especial da própria Uniso. Então, a gente foi avançando. Então, nosso projeto, ele vem também trabalhando uma preocupação muito com as manifestações culturais, né, dos nossos bairros, nas nossas várias localidades, compreendendo todas essas manifestações, entendendo toda a riqueza dessas diversidades que a gente tem para a construção desse projeto de cultura. Então, ele é centrante, né, central. Eu tenho uma preocupação, bastante gente da área da cultura me ajudou a construir essas principais linhas. Nós pretendemos aí utilizar os prédios do Sabe Tudo, que estão parados, né, fazendo com que as atividades culturais nos vários bairros, dentro de todas essas possibilidades de apoio da política pública aos coletivos, que eles possam utilizar uma boa parte desses prédios como um espaço muito rico de cultura, né? E dentro daquela lógica que eu falei para você, cultura enquanto a tudo aquilo que não é natureza e daquilo que a gente está fazendo as expressões, né? E eu falo de tantos exemplos, né, que são riquíssimos da nossa cultura sorocabana e que a gente tem que trabalhar. Mas, em linhas gerais, a gente tem uma preocupação em ampliar as verbas da Link, né? É importante, a Link ela precisa também ser mais aberta, porque ela ainda está muito fechada, de forma que a gente consiga projetar mais. Então, nós vamos ter um choque, temos que compreender a prefeitura em todas as suas áreas, e o que a gente conseguir, efetivamente, de captar recursos fora, né, de Sorocaba, dentro da própria prefeitura, ela ser mais eficiente, a gente conseguir avançar com recursos para a nossa área de cultura. Legal, muito obrigado pela resposta, candidato. Ana, você tem mais 3 minutos para fazer a sua consideração ou trazer uma nova questão. Tá bom, eu vou tentar ser meio rápida aqui. Vou jogar uma pimentinha aqui na nossa feijoada, tá bom? Vamos lá. Bom, eu assisti uma parte do debate que o senhor participou na Band TV, e logo no início, na apresentação, o senhor disse que é um crítico à ideologia de gênero. Diante dessa informação, eu fiquei curiosa para te fazer uma pergunta. Bom, sim. Como sua gestão irá dialogar com as diversas manifestações culturais, sobretudo as que estão diretamente ligadas ao debate sobre identidade de gênero? E vou aproveitar para emendar mais uma pergunta.
eu gostaria de saber quais são os grupos artísticos locais que o senhor conhece e a sua relação com a cultura produzida na cidade. Mas, não vale responder Paulo Betti, Eliane Jardine e Aline Moraes, que são tidos como referência, mas são artistas que há muito tempo não contribuem para a cena artística local. Tá bom. É isso. Eu já vou responder direto nessa. Como eu disse, eu tive a oportunidade de crescer com os vários movimentos culturais, na área do teatro, com o Catarsis, com o professor Gil, né, a gente acompanhou, participei muito, com os grupos dentro da universidade, principalmente da Uniso, que nasceram ali, a gente deu bastante apoio, com os muitos músicos, e que hoje eu tenho bastante orgulho que alguns estão na Orquestra Sinfônica. Eu comecei a Orquestra Sinfônica, começo com 9 anos de idade, vou até meus 17, quando ela se transforma da Orquestra Infanto-Juvenil, na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, com o pessoal do Cururu, né? Então, com o pessoal dos tropeiros, tá? Da cultura tropeira, com os historiadores, né, da história de Sorocaba, com o pessoal que eu participo quando dá, né, porque choca com o horário que eu tenho de aula, mas lá na Biblioteca Infantil, né, que a gente tem uma reunião muito rica na nossa história, da nossa cultura, dos nossos movimentos, né, do circo, tá? Quando eu falo ali de Sérgio Coelho, o Vidal, a gente tem o professor Henrique, gente fantástica, né, que discutimos o Menon, enfim, todas essas pessoas que constroem a cultura nas suas várias manifestações, tá bom? E da ideologia de gênero, eu vou falar identidade de gênero, eu quero deixar muito claro, porque a construção de gênero, da qual eu estudo há bastante tempo, eu me coloquei como crítico, tá? Porque ela não me satisfaz ainda em termos epistemológicos nessa construção. É uma construção de uma teoria social que ela precisa ter uma visão e ser construída de maneira muito ampla com as várias áreas, principalmente das áreas médicas, das áreas relacionadas à psicologia, né? Mas, sobretudo, da parte médica, para a gente entender os impactos e essa realidade. A gente sabe que em ciência social, né, a ideologia não é neutra, né, a ideologia ela até integra esse processo, embora ideologia e senso comum não sejam ciência, temos que deixar isso muito claro. Eu tenho uma preocupação grande, né, porque a gente tem estudos de pessoas, né, que eu reconheço, como Aram, Peixoto, Leôncio, né, e Murta. Você deve conhecer muito bem esses grandes autores, porque eles sabem das questões dessas limitações, né? A gente sabe que tanto o sexo como o gênero são passíveis de determinações históricas e políticas, tá? E esse é o ponto que eu tenho a crítica e o cuidado de fazer com que essa massa de estudos, de tese de doutorado, principalmente na área da saúde, porque a gente tem gênero, quando nasce na década de 60, relacionado à necessária igualdade de homem e mulher, e esse termo vai tomando uma abrangência bastante grande, né? Sempre com esse aspecto social, a gente sabe que são passíveis de determinações históricas e políticas. A gente sabe também o quanto a materialidade do nosso corpo se impõe quanto um fato biológico, né? Ou intensivo, que excede qualquer tentativa de apreensão normativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu estou falando no campo aqui científico. Ao contrário, assinei o termo de compromisso com a Vivian, né, que é minha conhecida lá da prefeitura, de toda a carta compromisso LGBT, da qual eu defendo até a última instância todos os direitos LGBT, que não tem nada a ver quando eu discuto a teoria de gênero, né, que é colocada. Muito obrigado pela sua participação, Ana Antunes. Agora a gente vai seguir para o próximo debatedor, que é Marco Antônio Fera. Por favor, Marco, você tem até 3 minutos para tecer as suas considerações. Não estamos te ouvindo porque seu fone está mutado. Obrigado. Boa noite, candidato professor Flaviano. A minha pergunta vai também baseada no debate que eu assisti do senhor. E no debate, o senhor começou falando que o senhor é um candidato cristão e conservador.
e é assim que o senhor se intitulou lá. Sim. Eu estou vendo a sua fala, você tem uma participação muito forte dentro da academia. Eu também sou educador há 12 anos, trabalho na rede pública, estou em atividade na rede pública de ensino há 12 anos, municipal, mas não aqui na cidade de Sorocaba, embora já atuei aqui também. E quando o senhor começou com essa fala, me preocupou muito em sendo arte educador e sendo ator e artista. E aí eu fico me perguntando quais são as garantias de liberdade de expressão e quais são as garantias de uma gestão compromissada com a arte, com a diversidade na cidade de Sorocaba, uma vez que, se o senhor se intitula como cristão e conservador, e o senhor faz questão de trazer isso à tona, e isso vem a priori, a princípio, isso diz muito sobre a sua pessoa e quanto isso vai influenciar na sua gestão. E se isso influencia na sua gestão, isso é um ataque direto a mim, que sou homem, negro, artista. Então eu quero saber quais são as garantias que artistas têm de liberdade de expressão e quais são os projetos que o senhor tem para a arte e para a cultura na cidade em relação a editais e liberdade dentro desses editais ao que vai ser feito na cidade. Marco Antônio, obrigado pela pergunta, e por isso que eu tomo sempre o cuidado de falar dos aspectos científicos, né, e tomando cuidado com os aspectos políticos. O ser cristão é uma coisa que me honra, né, dentro da minha formação científica, inclusive teológica, tá? Existem limitações em todas as teorias, então a gente tem que tomar cuidado. Os espectros políticos, né, de centro, de esquerda, de direita, etc., são todos eles muito falhos, tá? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o relativismo em todas as ações. Por isso que eu sou muito cuidadoso. Quando eu falo conservador, né, desses princípios familiares, é uma coisa muito relacionada à minha identidade. Tá? Por outro lado, enquanto prefeito, enquanto advogado, enquanto defensor de várias causas de minorias, o que eu tenho muita tranquilidade de falar, eu vou até o limite e eu tenho, dentro da experiência na gestão pública, defendido, né, muito a causa, né, todas essas causas de todas as minorias, porque ela é essencial no meu ponto de vista. Tá? A gente tem que separar as coisas daquilo que o Flaviano no seu conjunto de valores, ou do que o Marco e que a gente tem que fazer um diálogo, encontrar essas pontes para uma sociedade que consiga avançar, respeitando todos os conjuntos de valores sociais. Tá? Não há, em ciência, a gente está sempre buscando a verdade. Né? Você sabe muito bem disso enquanto um pesquisador, enquanto um professor. Ninguém é dono da verdade, por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Mas a gente tem que respeitar um ao outro. O diálogo é escutar um ao outro, ainda que você não concorde, e consiga avançar. Então, a minha história, de novo, da qual eu trago, desde a Universidade de Sorocaba, de grandes lutas, e lutas de outro grupo fundamental, e que ele me ajudou no plano aqui, que é o professor Ademir Barros, do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, do qual nós brigamos e lutamos muito para conseguir espaço, desde 2002. Né? Eu tenho um vínculo muito grande com isso. Então, as minhas características pessoais, eu nunca vou ser, né, sabendo de todo o custo político, ficar tentando encantar A, B ou C. Tá certo? Não vou colocar e ser falso, né, como muita gente fica fazendo discursos aí ambíguos. Eu estou sendo muito claro, né? Claro na defesa da cidadania, claro na defesa da nossa legislação, claro, sobretudo, com relação à defesa de todas as bandeiras, ok? Só que eu também preciso ser claro naquele conjunto de valores. Pode ser que a você e a vários outros assuste, né? Eu compreendo isso, mas eu não quero ser falso com vocês, falso com qualquer uma pessoa, né, porque estão fazendo aí uma coisa absurda no meu ponto de vista. Não tem clareza. Quando eu coloco, né, pela minha formação teológica, muito mais do que a questão da prática, né, enquanto católico, cristão e assim por diante, a preocupação que eu tenho com a defesa da vida em todos os sentidos. Né? Então, claro, dentro do bom senso, no respeito à legislação que está construída, né, mas é um ponto de vista meu.
de coisas que eu já passei na minha vida, né, com a minha família. Então, as questões individuais, para mim, elas são essenciais e fundantes. O respeito meu, né, com você, dando o exemplo aqui, de você para comigo, naquele conjunto, né, do seu conjunto de valores, de visão de mundo. Mas isso nos torna, inclusive, eu sempre falo, que a gente cresce na diversidade, no respeito. Então, eu tenho uma história com muito orgulho de ser essa pessoa. Poxa, eu fui agredido por um vereador dentro da Escola Municipal Getúlio Vargas, no palco onde eu aprendi teatro, onde eu declamava poesia aqui em Sorocaba, onde eu estava convocado pelo Conselho Municipal de Educação. Né? É muito sério isso. Olha que ponto que a gente está chegando. Por ser transparente, por querer fazer o diálogo, por entender as questões educacionais, as famílias participarem, né? E a gente é gravemente violentado, porque a questão foi física, machucou, tanto que na justiça teve que pedir desculpas. Eu aceitei porque eu tenho essa visão cristã, né? Eu sempre pratiquei o perdão, né? Desde que as pessoas reconheçam os seus erros daquilo que eu entendo que elas erraram, porque a gente não consegue caminhar. É essa construção que é diferente e é mais complexa para ser entendida, né? Mas eu coloco aqui, Marcos, essa clareza, né? Voltando ainda assim, como eu falei, eu gosto muito do Aran, do Peixoto Júnior, do Leôncio, né? Quando eles colocam que todas essas identificações de gênero são processos complexos, são inconscientes, né? Você sabe bem, corporais, e que a gente não consegue acompanhar, aprender e descrever. Por isso, temos que ter respeito, construir e respeitar todos. É isso que eu queria colocar, sem as pessoas serem falsas ou caírem nas várias ditaduras do relativismo, seja de direita, de centro, de esquerda, de todos os espectros políticos, tá? Muito obrigado pela resposta, candidato Marco Antônio. Você tem mais 3 minutos para fazer sua tréplica ou, enfim, trazer as considerações que você queira trazer. Fique à vontade. Sim. Candidato, eu sinto que o senhor não respondeu a minha pergunta, no sentido de eu quero saber quais são os projetos e as garantias que os artistas têm, a classe artística tem na cidade. Mas, se o senhor puder voltar e falar sobre isso, seria interessante. E aí, tem algumas coisas que na sua fala, acabam me preocupando também. A sua visão em relação a identidade de gênero, a ideologia de gênero, quando o senhor fala sobre arte, quando o senhor fala sobre cultura, é uma visão, no meu ponto de vista, ainda muito colonizadora. O senhor não é LGBTQIA+, né? O senhor é um homem branco, e o senhor fala ainda dentro de uma visão muito academicista, e a gente está falando de experiências, a gente está falando de vidas, né? Eu queria, uma coisa que é muito preocupante para mim, às vezes também, que o senhor se apropria da fala e fala através de pensadores, de escritores, de acadêmicos. Eu não estou deslegitimando esse ponto de vista do senhor, mas eu quero trazer que a gente hoje em dia, Djamila Ribeiro, né, uma pensadora negra, ela diz sobre lugar de fala, e aí eu acho que às vezes o senhor está um pouco desapropriado, sobretudo para falar sobre isso, e um homem e o senhor abriu o debate falando que o senhor é um candidato cristão, conservador e trabalha pela família, e aí eu pergunto qual é o padrão de família que o senhor acredita, né? E aí tem uma outra fala que me incomodou também. O senhor falou assim no debate que o senhor vai transformar a cidade de Sorocaba em uma cidade inteligente. Então, quando a gente fala que a gente vai transformar a cidade numa cidade inteligente, a gente está partindo de um pressuposto de que a cidade não é inteligente. Então, aí eu acho que o senhor está deslegitimando, por exemplo, a mim e a muitos outros colegas meus que tem pesquisas acadêmicas, tem estudos, tem uma construção de pesquisa de arte e cultura na cidade. Nós somos uma cidade inteligente. Nós temos aqui pensadores, nós temos aqui intelectuais, nós temos aqui artistas, nós temos uma cultura embasada. Eu trabalho no teatro há mais de 20 anos, com pesquisa de teatro negro. Então, assim, o que é transformar Sorocaba numa cidade inteligente? Nós somos uma cidade burra e o senhor nos vê como uma cidade burra?
O senhor está deslegitimando, silenciando os nossos projetos, as nossas pesquisas acadêmicas, né? E então essas são as minhas considerações. O senhor tem falas que me preocupam muito e volto a falar. Eu, sendo um homem negro, eu me sinto extremamente atacado pelas suas falas. E aí o senhor cita a arte erudita, e o senhor fala de arte erudita, o senhor fala de uma história acadêmica, o senhor fala de uma história dentro da Uniso, com os grupos de teatros da Uniso, e depois o senhor fala de escola. Quem é que está na escola? Onde estão as escolas públicas da cidade de Sorocaba? Elas estão na periferia. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre isso. 5 minutos. Perdão, 3 minutos. Tá bom? 3 minutos. Marco, você me fez 5 perguntas para responder em 3 minutos, que são complexas, né? Aí você quis dar um checkmate, e eu acho complicado. Mas os projetos e garantias da classe artística, como eu disse, vem da minha própria história, vem de todas as realizações que eu fiz dentro da Secretaria, principalmente da Educação, na área do Parque Tecnológico, na área do planejamento e na área da habitação. Eu tenho, por essência, uma capacidade, uma formação em gestão bastante grande. Também você me coloca de uma maneira errada, né? Falando que eu sou essa pessoa branca, claro, eu estou aqui, sou branco, calvo, uso óculos, etc., mas o meu discurso não é esse discurso que você quer colocar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Como eu falei, eu tenho uma história de defesa, né, e de compreensão do espaço dos negros. Tá? Isso registrado nos anais, no CAB, vai ver lá, junto com o Ademir, todas as publicações que ele coloca, do que a gente trabalha, e pode perguntar para ele. Ele é um professor, doutorando na UFSCar, ele conhece, sabe a nossa humildade, inclusive, de reconhecer todas as nossas limitações. Então, eu não sou esse colonizador, né? Como você está me colocando aí, eu realmente discordo de maneira total, respeitando você. Tá? Isso que é importante, só quero ter direito a isso, tá bom? Quanto às famílias, eu falo de todas as famílias, né? A gente tem que respeitar todas as famílias, né? Isso é fundamental. Quando eu falo todas, hoje nem dá mais para se colocar como são essas famílias como um todo, porque são várias características, hoje não se deve estereotipar, tá? Então, o meu conjunto de valores cristãos, né, o seu conjunto de valores precisam sempre ser respeitados. É esse princípio de respeito que a gente precisa numa sociedade democrática. E a cidade inteligente, me desculpe também aqui, você não leu o meu plano, né? A cidade inteligente é um conceito eminentemente social, porque não é a questão da inteligência de pessoas burras. Eu convido você a trabalhar toda essa questão de cidade inteligente como uma grande referencial para a construção de uma cidade, de uma sociedade, e a gente começa aqui entendendo que essa cidade ela vai ser concebida como uma cidade humana, uma cidade sustentável e uma cidade eficiente. Né? Toda cidade humana, contemplando nossas funções públicas sociais, de maneira muito básica, muito clara no nosso plano. A cidade sustentável, quando a gente fala das ações territoriais focadas no desenvolvimento urbano e ambiental, e a cidade eficiente, contemplando as diretrizes para as atividades meio que vão visar todo o desenvolvimento público e governamental e o fortalecimento da nossa democracia. Então, a concepção de cidades inteligentes, ela não é uma concepção neoliberal, é uma construção hoje que, inclusive, quem me ajudou bastante é um grande sociólogo, o professor Vidal, né, que ele é reconhecido, uma pessoa inclusiva parda, e que a gente discute bastante isso, ele é pós-doutor, e a gente trabalhou. E tendo como princípios fundamentais, para encerrar aqui no meu tempo de 3 minutos, que foi, a pergunta aqui foi desproporcional aos 3 minutos. Inclusão e participação são princípios, são base. A transparência, a inovação, a resiliência, a sustentabilidade, a inclusão e essa compreensão de uma cidade democrática, de uma cidade para todos. Então, a cidade inteligente, a questão tecnológica, ela é posterior. Ela é aquela cidade humana que a gente precisa trabalhar justamente a vulnerabilidade que nós temos, né, e que é gravíssima. Sorocaba, nós saltamos de 2015, 2014, de 9.500 famílias no programa Bolsa Família
agora para 18.500 pessoas no Bolsa Família. Eu conheço cada um dessas realidades, conheço fisicamente, conheço academicamente, conheço de interações e de realizações de vários projetos, sobretudo, que respeitam todas as pessoas. Muito obrigado pela sua resposta, muito obrigado pela sua pergunta, Marco. Agora a gente vai passar para o nosso segundo bloco, onde o candidato responderá as perguntas dos internautas que estão nos acompanhando nesse instante. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Marcelo Nascimento. Candidato, comente seu último livro lido, seu último filme assistido e sua última peça sorocabana assistida. Pergunta de Marcelo Nascimento. Boa, Você tem 3 minutos, tá bom? Inclusive, hoje é o dia do livro e eu publiquei ali alguns livros que eu entendo importantes. Um deles, uma trilogia de Yuval Noah Harari, né, de um judeu, inclusive, né, todo mundo sabe da capacidade dele e que eu entendo que são extremamente ricas essa trilogia, né, desde o Homo Sapiens, tá? Para a gente compreender essa sociedade que se construiu, né, dentro de todas essas tensões, né, de como que a gente compreende essa sociedade. Falo mais, eu tenho lido bastante Manuel Castells, né, da Sociedade em Rede, um outro livro que eu citei lá, que eu gosto bastante, O Auto-Engano, do Eduardo Gianetti, né, para a gente entender esse ser humano que ele se engana, né, para atingir seus objetivos, o que é bastante sério. A peça sorocabana, nós tivemos a pandemia, prejudicou bastante, mas eu assisti uma última peça da Catarsis, em que foi maravilhosa, faz um tempo já, foi o espetáculo Ovo. E, por fim, do filme, olha, vou ser muito sincero, eu não consigo ver filme faz um bom tempo, tá? Eu vou falar para você porque não está dando tempo, minha vida está extremamente corrida, né? Eu não consigo sair com a minha esposa em um cinema, e eu estou chegando em casa e capotando, né? Mas, enfim, eu queria entender um pouco mais a ideia da sua pergunta, né, com relação a preencher esse perfil, né, meu. Eu acredito que seja uma curiosidade em relação à tua trajetória de acompanhamento dos coletivos locais, enfim, para saber se você é alguém que está envolvido de alguma maneira com a cultura na cidade. Vamos para a segunda pergunta. Pergunta do Rodrigo Sintra Marins. Pergunta: diante do corte orçamentário para a cultura na LOA, realizado na atual gestão, e diante do que está acontecendo no Plano Municipal de Cultura, a pergunta: 1% com progressão para 2%, o candidato se compromete a manter essa porcentagem mínima para atender as ações, manutenções, leis, prêmios, link, etc.? Rodrigo, obrigado pela pergunta também, tal como o Marcelo, acabei não falando, mas a gente tem que avançar, o que aconteceu foi grave, e a gente também tem que, além de fazer isso, compreender e saber contabilizar muitas ações que eu posso realizar, por exemplo, na Secretaria da Educação, dentro, né, usando a estrutura da cultura e ela apoiando, né, desse recurso, na finalidade pedagógica de uma ação cultural. A gente vai ter um potencial muito grande, por isso que na área da educação eu trago o nosso projeto de trabalhar muito mais, né, com muito mais força, de maneira bem estruturada, né. Eu coloco aqui para vocês, né, todo o projeto de arte e educação, que eu entendo como fundamental, como estratégico para a gente trabalhar, né, e conseguir trazer mais verbas. De que forma? Além dessas verbas que existem de programas de incentivo fiscal, que são muito pouco trabalhadas aqui em Sorocaba, porque elas dependem de levar isso para as empresas, conscientizar as empresas, também trabalhar com a Receita Federal, porque as empresas têm receio de fazer doações e depois ter complicações com a Receita Federal. Isso aconteceu muito com o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, depois que houve uma adesão da Receita Federal, explicando, trazendo as pessoas, né, as pessoas começaram a aumentar as suas doações. Ainda tem muito espaço. Então, nós temos uma série de legislações que a gente pode trazer para o município. A outra questão que eu estou trazendo pegar todas as obras de impacto que eu tenho que ter compensação
que a gente possa trabalhar, isso daqui é algo que eu estou desenvolvendo ainda, relacionado a ter essas medidas de mitigação, de compensação, seja ambiental, sejam urbanas, etc., de operações urbanas, que a gente possa já garantir também um repasse para a cultura. Tá? Essa é uma inovação que é possível para fazer com que a gente avance e tenha aí uma melhor condição da Link funcionar. E lembrando, a Link está com muita limitação, está tendo muita repetição de projetos, que eu entendo que é muito complicado, então ela precisa se abrir mais, atendendo várias outras manifestações e modalidades, que isso aí eu discuti bastante com o pessoal do FOPEX, né, o Fórum também de Políticas e Cultura aqui em Sorocaba, né? Então eu fico bastante, como eu digo, eu estou bastante animado. Vai ser um ano difícil, de grande queda de arrecadação, a gente sabe disso, né? Eu, como economista, não posso me furtar a poder, né, falar sobre isso, mas entendo que eu consigo caminhos. Na minha experiência de trabalhar a revisão de contratos e ter conseguido fechar as contas para o Tribunal de Contas, que estava no meu pé, reduzindo despesas em um ano de 60 milhões, sem prejudicar os serviços da educação, foi bastante interessante. Tá? Muito obrigado pela sua resposta, candidato. Como a gente ainda tem quase 8 minutos, eu vou fazer uma pergunta para você responder em 3 minutos, e depois a gente passa para as considerações finais. Vamos ver o tempinho que sobra para todo mundo fazer uma consideração final aí do debate e a gente seguir para a finalização. Candidato, como a gente está nesse espaço que a gente já estabeleceu, que é um espaço democrático, em que a discordância ela é bem-vinda para o debate acontecer, né, dentro dessa perspectiva do fruir das ideias, eu queria trazer aqui essa percepção que eu fico de um discurso que você traz, que é um discurso, né, o discurso que eu digo, o modo como você se apresenta, né, o modo como você se coloca a público, ele reforça essas características que são conservadoras, né, quando você fala da família, você não especifica, então dentro de um contexto de discursos políticos historicamente consolidados, isso ressoa em determinadas ideologias que vão justamente no contrário de todas as aberturas que você se coloca a favor aqui, como, por exemplo, em relação aos LGBTQIA+. E aí você também se apresenta como um cristão para defender direitos relacionados ao humano, né? Quando a gente também está dentro de um contexto que historicamente tem se consolidado um discurso que não é laico, para reforçar não só essa defesa da vida, mas uma defesa específica da vida, né? Que se coloca dentro desse debate de uma maneira específica e que muitas vezes passa por cima de vários direitos humanos. E aí eu fico com essa pergunta, por que essa estratégia? Assim, porque assim, eu fico com por que não se apresentar especificamente em relação a qual família se apresenta? Por que se apresentar como um defensor da vida através da cristandade, sendo que a gente tem uma perspectiva laica de atuação? Será que isso não acaba trazendo, sei lá, como que você enxerga essa questão? Assim, como que você enxerga? Ficou claro para mim, inclusive, eu vou te dar um pouquinho mais de tempo para você responder. Assim, porque assim, uma coisa é você trazer essa sua fundamentação teórica, que é válida, é uma fundamentação teórica, você trouxe referenciais, porém, outra coisa é você contemplar esse debate a nível social e estar a favor desse discurso e do que esse discurso promove em termos de afirmação dessas identidades que não se sentem representadas, né, e que partem para esse discurso, para essa voz ativa, e aí essa sua luta muitas vezes é distorcida como se fosse uma ideologia de gênero, quando na verdade não tem ideologia de gênero. O que tem é um outro processo que diz respeito a esses seres, né, a esses sujeitos que vivem sob essa estrutura. Então, o que você traz assim dentro desses 3 minutos para a gente em relação a esses temas? Bom, Túlio, eu quero colocar, né, eu deixei claro isso no começo, que eu tenho uma formação teológica e da qual eu acredito, quer dizer, é muito mais ampla do que simplesmente as questões
de fé, tá? E que são um conjunto histórico também e importante de compreensão da vida humana, da vida em sociedade. Eu gosto de, às vezes, citar Dostoiévski, né, em que ele tem uma frase muito importante: se Deus não existe, tudo é possível. Né? Ele já dizia isso para a gente. Por quê? Né, enquanto a gente não tiver, no meu ponto de vida, né, que o ser humano acaba sendo privado da sua alma, e aqui não tem nada a ver, eu defendo o Estado laico, né, mas não o Estado laicista, mas o Estado tem que ser laico, o Estado tem que ser todos, né, e entendo que, como eu disse, ninguém é dono da verdade, é a maneira como cada um vai se encontrar, né, dentro da sociedade, do seu conjunto histórico de informações, e que isso é a maior riqueza, né, que nós temos e eu quero trabalhar. Então, não vejo contradição nenhuma, né, realmente nenhuma contradição daqueles valores que me deixam, me tornam, que me trazem uma felicidade, me trazem uma realização pessoal na forma de enxergar a vida e na forma de servir ao próximo, né, e isso é importante, né, do absoluto respeito a toda pessoa, porque eu tenho uma visão horizontal, tá? Eu entendo, aí quando a gente fala de evangelho, de Bíblia, como um conjunto de referencial ético extremamente importante, e para a gente poder discutir, nós temos que ter uma visão de ciências sociais bastante profunda no aspecto da ciência política, né, da compreensão, né, de toda a sociedade, mas também todo esse grupo precisa ter profundidade de compreensão da teologia enquanto uma ciência da religião, né? E nós não temos aqui, isso é importante colocar para você, uma hierarquia das ciências, tá? Não existe uma taxonomia, a primeira ciência, a segunda, a terceira, a quarta, não existe. As ciências, são campos específicos, e o grande desafio de cada um é buscar, a todo momento, fazer a pergunta pela verdade, e essa verdade não é estática. Então, o que eu estou colocando aqui são as verdades que satisfazem a minha consciência e que me tornam feliz. Você tem as suas verdades que te tornam felizes. Então, a gente tem que ter uma sociedade, né, que eu trago muito isso, né, de grande tolerância. Tá bom, Túlio? Eu acredito que eu estou procurando ser bastante transparente aí nessas colocações. Sim, agradeço suas colocações. E agora a gente vai partir para o momento final, em que cada um terá 20 segundos para se despedir, fazer a sua consideração final. Então, vamos começar em ordem alfabética. Eu vou começar pela Ana. Ana, por favor, 20 segundos, suas considerações finais. Tá bom. Bom, esse debate me evidenciou um pouco a forma como o candidato pensa, e eu acho que é de extrema importância o respeito à diversidade, principalmente aqui na cidade de Sorocaba, onde a intolerância às diferenças predomina. E eu também gostaria muito de que, em uma próxima conversa, o senhor pudesse me falar sobre trabalhos de grupos artísticos que atuam na periferia, não somente o Catarses e os grupos da Uniso, que tem uma estrutura, né, enfim. E fiquei muito feliz pelo senhor ter citado o professor Ademir, que foi um professor que me apresentou a cultura dos orixás. E é isso. Muito obrigado. Isso, agora sim. Pode ir. Acho que cortou a sua fala, viu, Túlio? Mas eu estou entendendo que é a minha vez de falar. Voltou, é isso? Você tem 20 segundos para fazer o seu fechamento aí. Ok, primeiro eu queria agradecer o convite. Segundo, eu queria dizer algumas coisas. Acho que hoje o debate deixou mais claro do que nunca que o projeto do Flaviano, ele não representa... Volta. Eu estava fora. A colocação de novo, por gentileza. Karina. Bora lá, vamos lá. Tá conseguindo ouvir agora? Sim, legal. Boa. Primeiro, eu queria dizer que muito obrigada pelo convite, agradeço em nome do Levante Popular da Juventude. Segundo, eu queria colocar que hoje o debate deixou mais claro do que nunca que o projeto do professor Flaviano, assim que ele se chama na candidatura, não representa o todo da juventude, infelizmente. Acho que é uma coisa para a gente refletir, colocar. Acho que a pauta da ideologia de gênero que foi colocada hoje, que esse termo não existe, né? Enfim,
é uma coisa muito séria, muito grave, e colocar também que foi citado a Uniso. O Levante fez uma manifestação democrática na Uniso há 2 anos atrás, se eu não me engano, e essa manifestação foi punida com suspeição dos alunos, e o professor Flaviano, na época, ele era reitor disso, reitor da universidade. Isso deixa mais claro do que nunca que esse projeto que está sendo colocado hoje não tem capacidade de dialogar com o todo da juventude. Coloca a palavra todo para deixar claro que não é uma parcela ou outra, e sim o todo da juventude. E finaliza agradecendo tudo, os companheiros do Fórum da Cultura. Acho que a gente tem que muito fazer umas construções coletivas, construir esse processo coletivamente, porque só assim a classe trabalhadora, a juventude, os trabalhadores de forma geral, seja da cultura e demais segmentos, podem prosseguir numa luta popular, democrática e que almejem direitos para o todo da população. Muito, muito obrigada, e obrigada, Flaviano, por ouvir e debater com a gente aqui hoje. Muito obrigado pelas suas considerações, Karina. É isso, vamos que vamos. Agora, para o Marco Antônio Rodrigues. Opa, Marco Antônio Fera. Esse, o Rodrigues é só de outros carnavais, né? Tô sem som. Tá sem som? Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo, Flaviano? Flaviano, tá ouvindo? Eu te ouço, Túlio. Flaviano? Oi, agora tava sem som, voltando agora. Beleza. Marco Antônio, por favor, suas considerações finais. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de debater sobre o futuro da nossa cidade. Sumiu o som. Alô? Oi, está me Fala ouvindo? de novo, Marco, por gentileza. Tá. Tá dando delay. Tá dando... Tá ouvindo agora? Agora tô ouvindo. Legal. Quero agradecer a oportunidade de debater aqui com o candidato, professor Flaviano, agradecer você, Túlio, e eu só queria salientar uma coisa para a gente encerrar. Acho muito incrível e divino, né, a gente citar o professor Ademir, mas eu acho muito complexo alguém se apropriar da fala dele e dizer como se ele fosse a única experiência de negritude na cidade. E isso se torna cada vez mais racista, porque é aquela velha história, o preto único, né? E ele fala por todos os negros. Não, o Ademir, ele é uma das vozes negras na cidade que louvavelmente ocupa um espaço incrível da academia, né? Ele é doutor, mas ele não é único. E o senhor não conhecer outras pessoas e não ter outras pessoas, o senhor citou mais de 10 pensadores brancos, negros, o senhor citou um. Então isso é muito preocupante. Eu queria que o senhor citasse homens e mulheres negras, porque nós temos, e citar apenas um e achar que isso é incrível e maravilhoso é mais uma reprodução do racismo, porque parece que só tem um negro, só tem uma experiência, e temos várias experiências, temos mulheres negras, negros LGBTs, temos negros na arte, negros em diversos espaços. Se você só tem um para apresentar, eu acho que precisa fazer a lição de casa, e eu estou dizendo isso para o senhor e para toda a população da cidade. Somos muitos e as nossas experiências, as nossas vidas importam. Obrigado. Muito obrigado pelas colocações, Marco. Eu sigo aqui para as minhas colocações também. Eu acredito que o debate ele cumpriu a sua função. A gente trouxe aqui várias questões, que são questões que, para a gente, dizem respeito não só à compreensão, né, da nossa leitura do Plano Municipal de Cultura, porque todos lemos seu plano, né, integralmente, e agradeço a sua disponibilidade em abrir esse diálogo, porque a gente sabe que a gente está vivendo num tempo onde as bolhas são reforçadas, e a gente conseguir fazer esses diálogos, essas pontes entre as bolhas, é uma prática essencial da democracia, e conseguir fazer isso com respeito e ouvindo, e com uma capacidade de porosidade, de escuta, acredito que seja o nosso exercício enquanto cidadãos, buscando um aperfeiçoamento desse exercício democrático, né? Então, muito obrigado, professor, e agora vou passar aqui para suas considerações finais, tá bom? Vou pedir para o senhor ser um pouco breve,
E aí tomar uns seus 40 segundos para sua consideração final. Não, 40, todo mundo falou aí 30 segundos. Bom, Túlio, eu agradeço a você, ao fórum, a essa oportunidade. Queria dizer que vocês precisam conhecer um pouco melhor a minha vida. Eu fui demitido da Uniso por defender os professores em 2010. Então, por favor, não me misturem com essa gestão que está aí. Não só a Ademir, né, Marco, mas a Ana Maria Mendes, o professor Vidal, todos aí negros. Eu fiz uma live muito riquíssima com o professor Natanael Santos, o Odair Marques, o Márcio Amorim, né, lá do Parque São Bento, sobre todas as africanidades, discutindo as religiões africanas. Então, por favor, eu peço para conhecerem a minha história, que é uma história muito plural, uma história muito transparente, né, uma história em que eu sempre gosto de ser aquela pessoa transparente, não furto aquilo que eu me entendo, me compreendo, mas, acima de tudo, eu respeito a todos. A gente tem que construir uma sociedade. Na juventude, no meu plano, está lá a construção de um plano municipal da juventude, junto com o Conselho Municipal da Juventude e ouvindo os nossos jovens. Não dá mais, nós aqui, quase idosos, temos que fazer uma construção sempre coletiva. E está no meu plano isso, tá bom? Na área da cidadania, por gentileza, vejam isso. E, Túlio, se deixar, eu falo bastante aqui também. Né? Acredito, agradeço tudo o que vocês fizeram aqui, sempre nos provocam para a gente crescer, né? E que a gente possa efetivamente avançar na nossa cidade. Legal, agradeço a sua participação. Então, assim, encerramos a live de hoje. Quero agradecer em nome do Fórum Mantovani, todo mundo que está em casa nos assistindo. Agradecer ao candidato por ter disponibilizado seu tempo para conversar conosco. E, por último, agradecer a todos os debatedores presentes na live de hoje. A nossa próxima live acontecerá amanhã, dia 30, sexta-feira, 7h30, com o candidato Rodrigo Manga, do Republicanos. Esperamos você lá conosco no Roda Viva Cultural. Boa noite.